Quem é que vai negociar os lugares altos? Diz amém. Apanhei-vos. Quem não vai negociar os lugares altos, diz glória a Deus. Diz os lugares altos são meus. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que estiveram nessas celebrações que tivemos agora no Aviva Europa. Foi um tempo muito power. Eu espero que tenhas sido encorajado, motivado, purificado, impulsionado para fazer a diferença que Deus te chamou para fazer na SNT Almada, nesta região que nós viemos de uma margem para outra margem para tomarmos uma região. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos à palavra. Que Deus já ministrou aqui muito, né? Principalmente através da Inaia, que todo o amor, toda a lei do amor Ele tem que dar. E cada hábito que nós fazemos, Ele produz uma nova identidade. Amém? Então vamos lá, Filipe. Eu vou falar um bocado sobre isso. Eu não sei quem é que ouviu a minha ministração lá nas celebrações. Quem é que ouviu? Façam um sinal para ouvir. Porque um dos motivos de eu estar a trazer esta mensagem é porque eu quero que todos tenhamos a mesma noção, o mesmo conceito, e é um conceito libertador, mano. É uma das coisas, assim como existem várias leis, Deus criou todas as coisas e em todas as coisas Ele trabalha segundo princípios e leis. Se nós entendermos isto, tudo vai mudar. Tudo o que acontece na vida da Inaia vai acontecer na nossa. Vai acontecer em toda a igreja. Se nós tivermos este mindset, isto é algo que vocês depois vão entender com o passar da ministração, que é o quê? Se nós tivermos este mindset, tudo o que vier não nos abalará tanto como tem nos abalado. As coisas que acontecem na nossa vida não vai nos abalar tanto como tem nos abalado. O casamento que a gente quer ter vai ser assim, segundo o reino. A parentalidade vai ser segundo o reino. O poder e a autoridade e domínio que eu vou ter vai ser uma coisa brutal se eu tiver este mindset. Quem quer saber? Não vou dizer já. Filipenses é um dos maiores versículos da Bíblia. Filipenses 2, do 4 até o 16. Este é um dos maiores versículos de todas as Escrituras. Jesus deixou o quê? Espírito Santo, a igreja e o Novo Testamento. Quando eu digo Novo Testamento, é a nova aliança, ok? Não desfaz a velha aliança, porque o peso da nova aliança, ela só é sentida quando entendemos a velha, ok? Quem está a entender? A antiga, não é velha. Velhos são os trapos, né? A antiga aliança. Então diz assim lá em Filipenses 2, 4 a 6. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Começa assim. Ou seja, isto é o versículo que testifica o que a Inaia disse. Toda a lei do amor dá. Então aqui está a dizer, cada um cuide não somente dos seus interesses. Diz, não somente dos meus interesses. Quando diz cada um cuide, ele poderia estar a dizer, cada um viva. Não focado somente nos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês. Vocês quem? O apóstolo Paulo escreveu este texto, e ele está a falar para os discípulos, para o remanescente, para aqueles que ficaram, para aqueles que creram. Jesus orou e ele disse, eu não oro só por estes, pelos 12, mas eu oro também por todos os que vão crer. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E ele está a dizer, seja a atitude de vocês, e é preciso que vocês entendam, que nós possamos entender hoje, que este vocês inclui-me a mim. Dizem aí, sou eu. Diz os próximos versículos vão falar de mim. Qual é a atitude que nós temos que ter, que é a mesma que a de Cristo Jesus? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Que, embora sendo Deus, Ele era Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. O que é que aconteceu em Gênesis mesmo? Ele não quer que vocês sejam iguais a Deus. Mas Ele era Deus. E Ele está a dizer, espera, vocês não estão a entender.
Ele era Deus. E ele está a dizer, vem cá serpente. A serpente vai falar. E o que eu vou dizer é tipo, o que a serpente vai me dizer o tempo todo é, eu não quero é que sejas igual a Deus. Tu podes ser um Deus. E o que Jesus está a dizer é, seja igual a mim. Como? Eu era Deus. Mas não me agarrei a isso. Eu era Deus. Não, Márcio, tu podes ser igual a Deus. E o que Jesus está a dizer é tipo, não faças disso crédito. Não sei se estão a entender. Mas eu gostaria de ter autoridade. Não, porque começa o teu ministério, começa a tua existência dizendo sim, como terminou lá em Gênesis. Eles queriam ser, o argumento do inimigo é, ser igual a Deus, ser tão poderoso como Deus. Não, eu não quero ser igual a Deus, eu não quero ser todo poderoso, eu não quero ser faraó, eu não quero ser Cleópatra, eu não quero ser o todo soberano, eu não quero ter não quero ser o bem absoluto, eu não quero ser aquele que sabe tudo, eu não quero ser o maior, eu não quero... Quem está a entender? Não, o inimigo, acabaste com o inimigo se entenderes isto. Porque tudo que o inimigo vai dizer para nós, sabem o que é? Ser maior. Ser maior. Mas ele não se apegou, não considerou que... Está a fazer eco? Está a fazer alguma coisa, não é? Espírito Santo, toma conta aqui da coisa, porque a mensagem hoje é forte. A mensagem hoje, ele vai tornar a Centelha Almada imparável. Este conceito, se tu entenderes isto, mano, não tem nada nem ninguém, não tem inimigo, não tem participado, potestade, não tem nada. Se tu entenderes isto aqui que eu estou-te a dizer é o segredo. É a maior coisa, mas é a mais difícil. Mas se fizeres isto, o que é que Jesus fez? Não se apegou ao que era ser Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Mas esvaziou-se a si mesmo. Ao contrário, já viram o que foi o contrário de Gênesis? Vocês como desobedeçam a Deus, para vocês serem como Deus. Jesus está a dizer, eu sou Deus. E olha, eu não considero isso ser grande. Eu vou me esvaziar agora de tudo o que eu sou. E vou me tornar servo. O segredo não é ser grande. E acabei de arrebentar com a sociedade. Acabei de arrebentar com todos os argumentos da sociedade aqui. Agora vamos embora. Está amém? Vamos orar? Não sei se vocês estão entendendo. Ainda nem comecei a pregar. Mas esvaziou-se a si mesmo. Ele não esvaziou o outro. Ele não precisou de alguém esvaziar. Não. Ele não se humilhou. Não está a falar de humilhação. O que ele está a falar é, ele esvaziou-se de toda a soberania. Ele esvaziou-se de todo o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, mas esvaziou-se. Ele é o Omnipotente, mas esvaziou-se. Ele é o que sabe tudo, mas agora tornou-se o que sabe menos. Entre aspas. Mas o que eu não sei se está a fazer sentido, amor. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante... Alguém amarra o Whitson? Não estou brincando. A Viviane vai ajudar. Tornando-se semelhante aos homens. Tornando-se semelhante como os homens devem ser. Tornando-se como os homens devem ser. Ele era Deus, esvaziou-se, tornou-se servo para ficar igual. Então significa que nós devemos ser o quê? Soberanos? Como deuses? Não, como servos. Não sei se estão a entender. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, não foi aos outros, e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Servo, obediência. Ok? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Parênteses. Quem conhece a história do filho pródigo? Eu quero cortar aqui uma noção errada que temos sobre essa história. O filho pródigo baza, desaparece. Que ele volta. O que é que ele diz? Senhor, eu quero ser tratado como? E Deus tratou-lhe como? E a gente acha que tipo, não, Deus não te quer como servo. Mas o que é que aconteceu?
Antes dele sair, ele era quem? Deus grande. Tu não entendes que o fato de Deus lhe recebeu como filho porque Deus identificou o caráter de servo. Foi por causa da frase dele que o nome que foi dado a Jesus acima de todo nome. Por causa do quê? Que ele foi servo e foi obediente até a morte. A pior coisa que a gente é obediente é até a morte. E qual morte? Morte de cruz. Ele foi obediente até ali. O filho pródigo era mimado. O filho pródigo era altivo, ingrato. O filho pródigo queria usar o pai. O filho pródigo queria tomar as coisas do pai. E nem esperou que o pai morresse para tomar aquilo que só se recebia depois da morte do pai. Não sei se estou a entender. Então, o filho pródigo, ele ganhou noção, voltou para casa com a postura certa. Com o caráter certo. Qual é o caráter certo? Servo. Para que todo nome se dobre, todo joelho no céu, na terra, debaixo do céu, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Podes dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Como vocês obedeceram sempre, não apenas quando eu estava a ver, mas muito mais quando eu não estou vos a ver. Caráter é aquilo que eu sou, é quem eu sou, quando ninguém está a ver. Ele está a elogiar, ele está a dizer, vocês têm sido obedientes a quem? A Deus. Vocês têm se humilhado a vocês mesmos, porque para obedeceres a Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, para tu obedeceres a Deus e a Jesus Cristo, tu precisas te humilhar a ti mesmo. Quem está a entender? E isto só faz essas atitudes que geram uma nova identidade. Não sei se estou a falar complexo, amor. Está silêncio porque estou a entender, né? Captei a atenção, né? Porque às vezes eu fico, o pessoal tipo já perdeu-se. O que é que ele está a falar, man? Ai, bora, eu consigo. Ajuda-me, Espírito Santo. Nem orei, vamos orar. Vamos orar, que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me. Espírito Santo, a mensagem é tua. Isto é complexo e simples. Mas eu sei que é revolucionário, porque ela é tua palavra. Tu movimentas-te e tu transformas. Senhor, havia uma obra, um plano, um projeto. E tu nos inseriste nisto. Nós, desde o início, fomos parte disto. Então, Senhor, Espírito Santo, move-te agora e convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. Faz a tua obra em nome de Jesus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês. Mas não era a salvação sem obras? A ação não são obras. A palavra de Deus diz que não foi pelas obras que a gente foi salvos, para não nos armarmos e ficarmos ao pé de Jesus. Jesus, eu sou pastor, eu quero a salvação, só favor. Para não nos vangloriarmos, não tem nada que tu fizeste que vou te dar salvação. Mas a salvação foi feita para que hajas, para que tu produzas os trabalhos, as obras pelos quais Deus te predestinou para nós fazermos. Então ponha em ação a salvação. Está aqui a dizer, com o quê? Com temor e tremor. Como servos. Quem está a entender? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Não é só com a vontade dele. É Deus. Deus executa em mim o quê? Quem já conhecia este versículo? Quem já ouviu cristãos, seguidores do caminho, a dizer, porque Deus é quem opera em mim a vontade, o desejo, o fazer e o querer, de acordo com a vontade dele. Então eu estou aí a fumar umas ganzas porque o Senhor, eu não larguei esta ganza porque o Senhor não quis ainda. Não. Quem está a entender o que eu estou a dizer? De acordo com a boa vontade. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Está a falar o quê? É caráter. Porque velhos, a gente era uma pessoa, somos novas criaturas. Velhos hábitos não produzem novas identidades. Onde é que ela está aí, Naya? Está on fire. Fogo. Nem
inimigo tem que ter cuidado com a Inaia. Inaia abre a boca, come ele. Está à procura de quem tragar, não põe esta boca, Inaia abre a boca, come Tatiana. Isso tudo por causa das coisas que ela tem passado, de glória em glória, né, Inaia? Eu sei. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Façam isto tudo que estava a dizer antes, para vocês serem filhos puros, irrepreensíveis, inculpáveis no meio disto tudo. Faça o quê? Diz servo. Muda tudo, mano. Muda tudo, mano. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Senhor, para onde é que iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós agora que recebemos, retemos. Nós, quem é que retém? Eu retenho. Não é o Márcio que vem me fazer reter. O Márcio não pode me fazer reter nada. Eu ouvi a palavra e eu chego na segunda, na terça, na quarta e eu retenho, mantenho aqui porque ele quer fugir do meio de tudo que eu estou a ver. Saímos da pandemia, guerra na Ucrânia, agora guerra no outro lado. É para a próxima guerra o quê? É a Espanha a vir tomar conta de Portugal? Caos, caos, caos. Mas o que é que eu faço? Eu retenho. Não, mas as pessoas estão a sair da igreja. Como a Fabiana disse, já não vamos chegar a 150 este ano. Não, eu retenho a palavra. Ele é absoluto, ele não tem rival, ele não perde uma batalha. Se não chegarmos aos 150 é porque ele não quis. Mas ninguém tem poder para impedir isso. Porque ele trabalha com o remanescente. Ele está a empoderar o remanescente. Ele está a dizer ao remanescente, tu fazes parte. Ainda estás aqui? Então fazes parte. Porque senão não conseguirias estar aqui. Porque aqueles que não estão, não poderiam ficar. Não foram dados este ministério. Mas aqueles que estão, não conseguem sair. Lascaram! A gente se lascou! Não, isto é Sara, nossa terra almada. A Sara, nossa terra almada, estava em fase de embrião e já era conhecida. Esta igreja tem uma promessa. E tu farás parte de uma grande igreja. Ainda não se vê, está em fase de criança, mas tu vais ver onde é que ela vai chegar. Porquê? Porque se chegamos até aqui, vocês não viram onde é que a gente veio. Vocês não viram? É no meio do caos que Deus nos dá uma impulsão maior. Isto, tu estás incluído numa cena que eu não faço ideia, não me perguntes, mas eu sei que é grande. 17 minutos, ainda nem comecei. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Quem é que aqui foi alcançado por o apóstolo Paulo? Dá um glória a Deus aí, levanta a mão. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho e gerações a seguir, cá estamos nós. E ele está a dizer, façam isso para que no dia de Cristo, quando a gente se encontrar, ele vai se orgulhar, ele vai ficar fogo. Quem está a entender isso? Então, o título desta mensagem é Filhos com caráter de servos. Filhos com caráter de servos. Jesus Cristo, ele vem, ele é Deus, e ele vem como filho unigênito. Ele poderia vir como cão, ele poderia vir como anjo, ele poderia vir como Son Goku, ele poderia vir, entendem? Ele poderia vir como, seja o que for, mas ele vem como filho, porque o problema da humanidade, do planeta, da terra, são os filhos. Então ele vem como filho para nos ensinar a sermos filhos. E o Evangelho, todo o Evangelho, é para nos ensinar a voltarmos a ser filhos. Ele não veio só resgatar o Márcio, ele veio resgatar o Márcio e o propósito que está no Márcio. Porque todo filho de Deus tem um propósito. Assim como toda a criação tem um propósito. Então Jesus Cristo está a resgatar a pessoa e ele está a resgatar o propósito. Porque Deus está a montar algo. Quem se lembra? Deus está a montar algo.
Deus não está só aqui a fazer tipo o dia a dia. Sol nasce, sol vai, lua vem. Não, Deus não está a fazer rotina. Deus está a montar algo grandioso que vai se consumar na segunda volta de Jesus. Deus está a montar algo. Desde do início Ele está a montar algo. E todo filho de Deus está participante. É participante ativo desta obra. Diz assim, coloca a mão no teu coração e diz assim: Jesus resgatou-me a mim e resgatou o meu propósito. Fui resgatado para dar continuidade à minha missão e propósito na terra. Fui feito por Deus como participante ativo do plano de Deus. Mano, quem já viu? Isto tem que ser verdade. Tu és filho de Deus e ninguém te tira isso. Tu foste feito por Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que te resgatou. Deus morreu para te tomar, para te resgatar. Mas não só para te resgatar e tu te tornares Deus, Senhor, mas para tu seres servo. Porque a maneira de nós funcionarmos bem é se nós formos servos. A maneira de nós funcionarmos mal, automaticamente, o contrário é que nós seremos, quando nós somos soberanos, nós somos todos, não, quem errou não fui eu, e desculpas não se pedem, evitam-se, e um espírito de soberania de faraós e Cleópatras que andam por aí, isso está a destruir casamentos, isto está a destruir parentalidades, isto está a destruir filhos, isso está a destruir o mundo, isso é que faz um ser humano destruir-se a si mesmo, a quem está perto, e ao lugar que está inserido. O quê? Espírito de soberania. Eu chamo-lhe o espírito do faraó nos homens e o espírito de Cleópatra nas mulheres. E nós, para funcionarmos bem, nós, seres humanos, filhos de Deus, temos que permanecer servos. Queres ver um casamento a funcionar bem? Ser servo. Porquê que um casamento não está a funcionar bem? Alguém deixou de ser servo. O que é que eu estou a fazer no meu casamento? A servi-la. Mas quando eu deixo de servi-la, eu acho que eu tenho direitos. Agora eu não perdoo ela, porquê? Porque ela me magoou. Mas se eu sei que eu sou quem? Então eu lembro que eu tenho que fazer algo. O quê? Perdoar. Então enquanto eu tiver consciência de servo, eu sempre sei que algo eu tenho que fazer. Não é ela que tem que me fazer, porque sendo Deus me esvaziei. Não mais, quando eu digo a todos os casamentos, não mais eu, agora é nós. Porque eu sou servo. É o segredo. Porquê que o mundo está mal? Tiago diz, porquê que o mundo está mal? O que é que diz em Tiago? Eu não pus o versículo, mas tipo, Tiago diz, porquê que tem guerras? Porquê que tem tantas contendas? Porquê que tem tantas discussões? Porquê que tem tanta porcaria no mundo? Porque cada um olha para o seu umbigo e tem o espírito de soberania. Vai dizer um ser humano está errado. Como assim, Dina? Estás a querer dizer o quê? Que eu errei? Como assim? Carla, eu não estou a gostar da maneira que estás-me a olhar. Nós somos príncipes e princesas, reis e sacerdotes, servos. Servos. A palavra de Deus disse o quê? Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos. Depois ele disse, é engraçado, depois vocês leem. Ele disse assim, vocês me chamam Senhor e têm razão. Vocês me chamam Senhor e Mestre e têm razão, porque eu sou. Está lá escrito isto, porque eu sou. Assim como eu sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, assim vocês têm que lavar os pés dos outros. Está lá na Bíblia. Um filho perde os seus pais, um filho que perde o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ele é deformado. Ele fica perdido. Ele fica desorientado. Concordam comigo? Isto é lei. Nós fomos feitos para estar com pai e mãe junto. Quando quebra, Deus é gracioso. Eu fui quebrado. Muitos de vocês foram quebrados. E o que é que acontece é que quando a gente perde um pai ou uma mãe, ou os dois, e vivemos com os avós, a gente somos ovelhas perdidas no mundo. Aí Jesus nos resgata, entendem? Da mesma maneira que um filho fica perdido, desorientado na vida, sem um pai ou uma mãe, ou os dois, o ser humano, sem servir, fica deformado e perdido também na vida.
Se tu não te servires a Deus, nós fomos feitos, é isso que eu estou a dizer, eu preciso que entenda. Nós funcionamos mal se não servirmos a Deus. Se tu deixares a capa de servo, tu morres, tu te deformas, tu vais andar deambulando pela vida sem propósito, perdido. E não servir a Deus é servir a mim mesmo. Porque se eu não sigo a vontade de Deus, estou a seguir a vontade de quem? Eu tenho a certeza que tem muita gente que não está ao pé do inimigo a dizer: inimigo, onde é que tu estás? Diz-me qual é a tua vontade. Não, qual é a tua vontade, inimigo? Não, ninguém está a fazer isso. Mas a palavra diz: de quem comigo não ajunta. Então, mas tu estás a falar com o inimigo? Não, tu estás a servir a ti. Então servir-me a mim é servir o inimigo. Servir somente a mim mesmo e aos meus interesses é servir o inimigo. E eu explico. Quem quer que eu explique como isso é verdade? Nós tornamo-nos não propriedade de Deus. Eu torno-me não propriedade de Deus, porque se eu sou servo, sou propriedade do Senhor. Se eu me sirvo a mim mesmo, quem sabia o que é que o inimigo quer? O que é que o inimigo quer? O inimigo quer que tu sejas um não propriedade de Deus. A propriedade entendes? Alguém é um senhor. Se eu sou o senhor de vocês, vocês são meus quê? Minhas propriedades. Quem concorda comigo? Alguém não concorda? Então, se alguém é senhor, é dono. Eu gosto do filho do dono. O Emmanuel, além de ser Deus conosco, ele também põe no WhatsApp, acho que é no WhatsApp que ele põe lá o nome, filho do dono. Ele tem um dono. Esse dono é o bem absoluto. Esse dono é o Todo-Poderoso. Não é qualquer dono. É um dono que a sua vontade é boa. Está escrito, é boa. Então, se ele é meu dono, eu fui feito para ser. Ele sempre foi meu dono. A palavra diz em Salmos o quê? Do Senhor é a terra e todos que nele estão e habitam. O Senhor Deus, Jesus Cristo, é dono, é nosso dono. Então, se ele é meu dono e eu não faço o que ele quer, eu estou a fazer o que quem quer. O que eu quero. E se eu estou a fazer o que eu quero, ouvindo o inimigo, o que é que o inimigo quer? O inimigo quer que o Márcio simplesmente não faça algo. Não faças a vontade de Deus, faz a tua, mano. Ele não está a dizer, faz a minha. O diabo não vai dizer ao pé da Eva, olha, faz a minha vontade. O diabo não chegou ao pé da Eva, entendem? Não chegou lá, olha, eu quero que tu faças isto para mim. Não, o que o diabo disse foi, faz tu para ti. O que é que tu queres? Faz. Quando Jesus foi tentado, o diabo disse o quê? Transforma este pão e dá-me. Como? Alimenta-te. Ou foi, alimenta-me. Quer estar a entender o que eu estou a dizer? Aí o diabo vai e diz o quê? Sobe coisa e salta que os anjos vão me segurar. Não, vai porque vais ver a ação do inimigo, de Deus contigo. Faz tipo, qual foi o último? Eu dou tudo o que tu quiseres. Não foi tudo o que eu quiser. O inimigo, estão a ver que o inimigo está tipo, boa tarde, McDonald's, qual é o seu desejo? Eu preciso que vocês entendam isto. O inimigo, ele toma-te dando-te. O inimigo, quanto mais te der, menos de Deus tu fazes. Porque quando mais centrado em ti, tu és o Senhor. Porque é tudo. O que tu estás a fazer, o que tu estás a conquistar, termina em quem? Ou seja, o que é que Deus está a ganhar com isso? O que é que o plano, Deus está a montar algo. O que é que o plano de Deus está a ganhar com isso? Não, eu ganhei uma empresa, o Senhor disse para abrir uma empresa, abriste uma empresa, mas o que é que essa empresa está a ganhar? O que é que o reino está a ganhar? Ele está a passar para onde? Não, ele está a terminar em mim. Tu és canal de bênção, tu és meio, não fim. Entende o que eu estou a dizer? Se Deus me deu dinheiro, aí Nai disse, onde quer que eu ande, eu vou servir ao Senhor. Se tudo o que tu estás a pedir a Deus vai terminar em ti, o inimigo vai fazer questão de te dar. Porque vai terminar em ti. E nós supostamente deveríamos estar a fazer os atos dos apóstolos. Deveríamos estar a escrever Atos 29, 30, 31, 32. Mas porquê que não estamos a escrever Atos 31, 32? Porque estamos a construir.
Porque estamos a fazer o que dizem a Ageu. Vocês estão cuidando da vossa casa, está linda. Mas o Senhor está tipo, e a minha? Quanto mais distraído contigo estás, quanto mais focado contigo estás, love yourself. Yeah, love yourself. Deus disse para amares como? Mas tu és meio, não és fim. Enquanto não formos, entende? És filho, mas tens de ser servo. E tudo muda na nossa vida. Quem está a entender faz um ai aí, meu Deus. Por isso que Paulo disse o que disse, que eu li aqui. Ele começa como? Que os vossos interesses não sejam, que a vossa vida não seja igual, entende? Jesus, o Deus, ele vem e ele traz um evangelho, ele traz a palavra, ele veio para nos resgatar, para nos ensinar. Entendem o que eu estou a fazer? Jesus só nos disse palavras, ele só falou palavras, ele não fez milagres, como eu disse, ele não chegou, nova identidade. Não, ele disse palavras. Ele deu direções, ele disse palavras, ele disse coisas, como eu estou a dizer agora. Ele abriu a boca e falou. E aquele que o teve como Senhor. Quem está a entender? Não sei se estão a perceber. E muitos cristãos estão-se a desviar, sabem porquê? Porque acham que quanto mais têm, mais abençoados são. Que quanto mais coisas têm, mais abençoados são. A pessoa que reflete o Deus nele é aquele que tem mais Deus e não mais coisas. Esta frase, eu vejo Deus através da tua vida, não tem a ver com o telemóvel. Uau! Vê-se que Deus é contigo, Márcio. Olha o teu telemóvel. Eu vejo Deus através da vida da pastora. Já viram o carro dela? Ela tem 3 carros. Não, eu vejo Deus. Ninguém diz, eu vejo... Vocês estão a entender? Ninguém diz esta frase associado a bens. Mas quando é que dizem, eu vejo Deus na tua vida? A ter. Mano, e nas pequenas coisas, chegaste ao pé do indivíduo que te fez mal, diz, eu quero te pagar um café. Fizeste isso um dia, fizeste isso 2 dias, pagaste-lhe um pequeno almoço. E a pessoa diz, com o passar do tempo, tu ouves. Serviste a pessoa, com o passar do tempo, o que é que tu ouves? Eu vejo Deus em ti. Porque toda a lei do amor dá. O que é que a gente retém? Está escrito. A palavra. O que é que eu retenho? A palavra. Dá o que tu tens. Melhor é dar do que receber. É isso que eu retenho. Não é o que eu recebi. Não sei se estão a entender. É por isso 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz. 2 Coríntios 5, do 14 ao 15 diz. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Mas ele morreu para que todos aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto precisa de tradução? Isto precisa que se veja o hebraico, o grego. É preciso ler outra vez. Quem está a entender esta parte? Efésios 2, 8 a 10 diz o quê? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Tem obras, tem missão, tem plano. Eu sou parte ativa do plano de Deus. Então Deus me resgata e me resgata o meu propósito. Tem algumas coisas que é para tu fazeres. Tem algumas coisas que Deus depende de ti, não porque depende, mas porque te incluiu. E Ele quer fazer contigo. Eu não sei porquê, mas Ele quer. E Ele morreu numa cruz para te resgatar e resgatar o teu propósito. 1 Pedro 2,16 diz o quê? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus.
Jesus começa como nós terminamos, para que nós comecemos como Ele terminou. Jesus começa como nós terminamos. Como é que nós terminamos? Romanos 3, 23 a 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é que a gente fez? Fomos destituídos da glória de Deus. O que é que nós lemos em Filipenses? Que Ele se destituiu da sua glória. Então nós começamos com glória e terminamos sem glória. Jesus começou sem glória para que nós terminemos em glória. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus. Pois ele diz, e quem não toma, Mateus 10, 38 e 39, tem que correr. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Como é que eu morro para mim? Como é que eu morro para mim? Quando eu sou sendo livre, me fiz servo. Então agora sou identificado como seguidor de Cristo. Márcio, vem cá. Se favor, se não levas. Então ver onde é que está o mal? Não sei se vocês conseguem identificar onde é que está o mal. O mal está. Tudo voltou para ser para mim. Eu voltei a estar no centro. Quando Jesus veio, o que Jesus fez ao Márcio foi assim. É como se Jesus... Entende isto assim? O Evangelho. Reconhece que eu sou Jesus? Então ajoelha-te. Entregas a tua velha vida para andar uma nova vida comigo? Largas tudo o que tu tens? Se for preciso largar tudo, largas tudo para estar comigo? A partir de hoje eu sou o teu Senhor? E as tuas vontades e as minhas vontades, quais vais fazer? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então agora levanta-te e segue-me. Espera. Eu estou a mostrar ao Márcio o caminho? Ou ele está a seguir o caminho que eu estou a fazer? E agora eu tornei-me o caminho. Mas tem outro caminho. Mas ele está a seguir. Por isso que há uns tempos atrás chamavam os seguidores do caminho. Qual é o caminho que estás a seguir? Estás atrás de quem? Porque ele, só que o que é que aconteceu? Atos dos Apóstolos começa como? Atos 1 começa como? Jesus basou. Mas calma, tu vais seguir o caminho. Dá uma Bíblia. Quem tem uma Bíblia aí? Pode ser. Jesus sobe, deixa o Espírito Santo nele e a Bíblia. Agora segue o caminho. O Márcio tem as suas vontades, mas ele vai seguir? Porque Jesus deixou a sua palavra. A palavra estava em Deus e agora a palavra está com o homem. E até posso fazer mais, porque existe uma congregação chamada igreja, então nós poderíamos estar aqui junto com a Viviana pode vir aqui, e nós estamos aqui, eu, a Viviana, onde estiverem 2 ou 3, a Carla vem também junto, e o que é que acontece? Podes vir também, e agora estamos aqui os 3 que somos a igreja. Não, fica perto de mim, não junto com o Márcio. E o Márcio agora segue a igreja, e quem está a entender? Mas eu sou quem? Eu sou o pastor. Mas de repente, o que é que acontece com o pastor? Segura aqui. Venham para aqui. Não. Vocês seguem o caminho. Mas porquê que eles não me seguirem? Porque o pastor desviou-se. Mas onde é que foi a Carla? A Carla desviou-se. Quem já ouviu a expressão desviou-se? Agora vocês entendem o que isso significa. Por que é que saíste, Carla? Eu saí por causa do Márcio. Mas e o caminho?
Não, tu saíste não foi por causa do Márcio, tu saíste porque eras Cleópatra. Márcio magoou-me. Quem está a entender? Podem sentar, uma salva de palmas. Ai, não sigo homens. Mentira, estás a sair por causa de homens. Porque se não segues homens, segues quem? Segues a palavra. Então porquê que não estás aqui mais? Vocês não têm noção como é que eu ouço pessoas. Fazer parte da igreja é fazer parte de uma missão. É como se disseres, onde é que vais? Vou para a missão. Quem está a entender? Eu sou servo de uma igreja, mas a igreja não é cinema. Por que a gente vem aqui todo domingo? Eu estou a ir à missão, eu estou aqui. Lembra-se que é uma guerra civil. E que o Espírito Santo vai nos trabalhar, vai nos empoderar para nós cumprirmos o que é a missão. Então o que estar a fazer? Estar a seguir das 3 uma. Ou estar a seguir a tua vontade, ou estar a seguir a palavra, ou estar a seguir a tua vontade. Quem está a entender? Entendes? Eu disse assim uma vez ao Samuel: Samuel, o Samuel, ele tem um grande chamado, man. Eu não sei onde é que este gajo vai parar. Mas eu disse a ele, houve uma altura que a gente chocava. E eu disse, Samuel, se eu sou a pessoa errada na tua vida, porque Deus lascou, ele lascado. Podem lhe chamar de lascado também. Ele tentou ir embora, ele foi embora da igreja. E o Senhor nos sonhos mostrava-lhe quem? E dizia, esse foi quem escolhi, esse é que vai não sei o quê. E o tempo todo ele lascado. Não. Mas eu disse, Samuel, se eu sou a pessoa errada e tu queres Deus, tu estás a seguir Deus, Deus quer que tu o sigas, Deus tem plano para ti, quem sou eu? Ele vai me tirar. Deus vai me tirar. Deus vai me tirar do teu caminho. Se eu sou empecilho, Deus, quem sou eu, mano? Que pastor, que líder vai te impedir de crescer? Se tu queres crescer e Deus quer que tu cresças. Se tu queres servir e Deus quer que tu sirvas, por que não está? É outra coisa, é só uma coisa, mano. É só uma coisa. Desde Gênesis a Apocalipse. Eu. Espírito de soberania. É por isso. No final a escolha era tua. Nós estamos então entre a cruz e o trono. Porquê que é entre a cruz e o trono? Porque a cruz mostra-me que eu fui comprado. Jesus me comprou, não é que a Bíblia diz? A cruz diz o quê? Significa o quê? A cruz foi ressignificada. Por causa do nosso ego, voltou tudo para nós, entendem? Por causa do nosso ego, nós damos uma nova definição à cruz. Quem? Nós, porquê? Segundo a nossa vontade. Então o que é a cruz? Quando Jesus disse, toma a tua cruz e segue-me, Ele não estava a falar com o sentido que nós temos hoje, 2000 anos depois. O que a cruz representava naquela época? O que eles conheciam de cruz naquela época? É como se Jesus tivesse dito, estás a ver a cadeira de rodas? Quem sabe o que é cadeira de rodas? Jesus está a ser crucificado, vai ser eletrificado, vai ser morto na cadeira de rodas. E ele vira, é aqui este contexto. Cadeira elétrica, cadeira de rodas. Vou-lhe pegar uma cadeira de rodas e dar-lhe na cabeça. Então, eu não sei se estou a entender, eu preciso que entendam isto. Isto é evangelho, isto é cristianismo puro. Puro. Então Jesus está a dizer, eu vou morrer na cadeira elétrica. E depois ele ressuscita e diz, se vocês não pegarem a vossa aqui. Não, porque eu não pego a minha cadeira de rodas elétrica, o que é que eu digo? Eu redefino ela. Não, a cadeira tipo é que através da cruz eu fui feito filho. Agora a cadeira é só filho. Não. A cadeira significa 3 coisas. Amor. Ele te resgatou por amor. Comprado. Como um recibo. O recibo de um telemóvel mostra o quê? O que é que significa o recibo? Esse telemóvel é meu. Prova, é prova que isso é meu. A cruz é prova que tu não és mais teu. A não ser que tu digas, não quero a cruz. Não tem a ver, entende? Por isso que a palavra de Deus diz, eles não te rejeitaram, Paulinho. Pastor, porquê é que tu ainda serves? Por 2 motivos. Eu sou servo. É o que eu faço. Não tem mais nada para fazer, não sei fazer o que o Senhor disse. O Senhor disse para continuar a fazer, eu vou fazer. Quem está entendendo? Segundo, o que eu estava a dizer antes?
prova de compra. Porquê que eu não levo a peito? Porque tu não me fizeste nada a mim. Tu fizeste a ele. Eu digo o tempo todo a muitos discípulos, eu não fiz nada, não fizeram-me nada. Porquê que não me fizeram? O que fizeram foi eu. Porquê? Eu só sou servo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? A cruz que tu tens que carregar, cada vez que olhas para a cruz, tu tens que pensar, eu já morri, mano. Até os teus sonhos, pá, é se Deus deixar. Até e a riqueza, é se o Senhor te der. Mas se Ele te der, não é teu, lembra-te. Nós somos mordomos. É que nem os nossos filhos. Eu não sirvo por causa dos meus filhos. Eu não estou a servir, pastor, porque os meus filhos depois... Tu já morreste. Quem está a entender? Tu já morreste. Por isso que o batismo fez o que é que a gente fez no batismo? Foi para nós entendermos, morreste. O que é que a gente diz antes? Aceita Jesus como Senhor e Salvador? Reconheces que a partir de hoje vais viver segundo os seus... Sim, então toma, eu te batizo, morre. E agora a velha vida foi. A velha pessoa foi. Os teus sonhos morreram. Os teus planos morreram. Quem faz parte da igreja faz parte da missão. Agora tu segues o caminho. Isto é o cristianismo. Porquê que o cristianismo se perdeu? Dê-me tempo. Porque eu não quero falar sobre isto porque isto choca às vezes. Mas isto aqui é carne, é como isto é poder. Isto, quem está a chegar aqui e está a ouvir o Evangelho, afinal é isto. E o que é que o trono fez? A cruz fez isto, reconciliou-me. Cada vez que eu falho com Deus, o que é que a cruz faz? Não é o que é que eu faço. A cruz que estava aqui, ela passa para aqui. A cruz se movimentou. Eu estava entre a cruz e o trono, entenderam? Quando eu peco e me arrependo, daqui a pouco eu pequei e estava fora. Agora a cruz sai dali e mete-se aqui. Daqui a pouco eu estou dentro. E nem fiz nada. A cruz me inclui outra vez, mas depois ele me pede, ele me exige algo. Faz o que eu te disse para fazer outra vez. Aprende, arrepende-te e faz o que eu te disse. O que é que aconteceu com David? Rei David, tudo começou a quebrar na vida do rei David. Lembra-se, estava tudo a andar bem. Cada vez que Saul fazia uma coisa, ele ganhava. A fama a subir. Quem está a entender? Tudo estava a correr bem. Até que ele pecou. Ele pecou 1, pecou 2, pecou 3. Deus disse, tu não vais morrer, o filho de David vai morrer no seu lugar. Todos entenderam o filho de David, né? Está a apontar para Jesus. Mas ele teve nas mesmas consequências da família. Mas ele continuou aceito por Deus. Porquê que a igreja se perdeu? Porquê que a igreja se perdeu? Das indagações que eu mais tive na minha vida. Porquê que a igreja se perdeu? E agora vou-vos trazer um pouco de história. A igreja do apóstolo Paulo, estavam a bombar, man. Eles estavam a morrer diante de leões, man. Se viesse aqui um monte de leões famintos, eles estavam tipo firmes. Entende? O que é que aconteceu? Uma das coisas que eu ficava tipo atrofiado na minha vida, como é que a igreja de Cristo chegou neste ponto? Vocês já adivinham? Pusemos tudo sobre nós outra vez. É a volta de 400, 500 anos para nós voltarmos a estar no centro. O que é que aconteceu com a igreja que estava incendiada? O padre ficou autoridade acima da palavra. Os cristãos, até o imperador ficou crente, não ficando. Quem é que ia dizer ao imperador? Entende? O imperador não estava submetido, continuava imperador. Não sei se entenderam qual era a proposta. Ele tinha que fazer isto. Ser imperador, mas às ordens do Senhor. Ele estava no império, debaixo de um reino. Império não tem rei, só reino tem rei. Quem está a entender? A igreja voltou para si. A volta de 400 anos. O que é que aconteceu com o povo de Israel? É a volta de 400 anos. E a igreja na Europa, foi isso que aconteceu. Ano 500, 600, a igreja já estava tipo voltada para si. E agora criamos tipo, quando tu sais de... Quando eu deixo de ser servo, quando é tudo sobre mim, o que é que eu quero ganhar? Ai Senhor, eu oro para ter. Ninguém pergunta o que é que Deus quer que eu faça, porque eu sou servo. A gente fica tão focados na dor
Ficamos tão injustiçados quando a gente sofre. Mas como é que isto está a passar na minha vida? E porquê é que isto está-se a passar na minha vida? Porquê é que as rendas estão tão altas? Porquê é, Senhor, que permites? Ei, calma, servo. Tu és filho e servo, calma. Todo o sofrimento que tu passaste, por isso que já viram o que é que a Bíblia diz sobre o sofrimento? É fixe, porque vai produzir glória. Ele vai te dar mais de Deus, Ele vai te dar mais conhecimento. Tu és servo. Todas as situações, a tua fé precisa estar firme. Aonde? Como é que vai firmar se está tudo bem? Mas se tu entenderes que és servo, tu ultrapassas o sofrimento. Porque tu vais ficar, é preciso aprender alguma coisa, isto é formação. Deus, é como quando estás no trabalho e vais ter uma semana de estágio, de formação, para voltares. É isto, sofrimento é isso. Vais estar em formação, Deus está a dar formação. É para a glória, vai produzir glória. É o que diz, vai produzir glória, vai produzir glória. Vai dar mais conhecimento de quem Deus é, vai te dar mais firmeza. E isso aconteceu na Igreja Católica e isto aconteceu na Europa. Ok? Até aqui estão a acompanhar? O que é que a Igreja foi para as Américas em 1500, 1600. Então, enquanto o Evangelho tem 2000 anos na Europa, 2000, no Brasil, nas Américas, tem 400 anos, 500 anos. O que é que está a acontecer lá agora? O que é que estamos a ver acontecer agora? Aqui na Europa, aconteceu há 500 anos, voltou tudo para nós, passado mais 1500 anos, apostasia, segunda fase. Vem para o centro, o que é que acontece logo a seguir? Vira religião. Eu é que estou a definir o que é Deus. Aí vira um cristianismo segundo a minha vontade. É uma religião. Criamos tradições, criamos regras humanas. É o que acontece. Quem está a acompanhar? O que é que acontece com o passar do tempo? As gerações a seguir vão ficar, epá, isso não serve para nada. Porque a religião não faz nada a ninguém. Só gera briga. Então, passado tipo 1000 anos, na Europa, o que é que aconteceu? Epá, isto não serve para nada. Por isso que só vimos ruínas. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Agora, na América, só tem 500 anos ainda, 400 anos. Já está na fase do... Não vejo como tipo, isto não faz sentido. Está a maior loucura. O que é que se passa? Eles estão mais empolgados que a Europa, não é? Ainda estão tipo, ai Jesus. Só que está tipo... As pessoas ligam para mim e para a igreja para dizer assim. Quem fala? Primeiro, quem é que ligou? Mas estás a ver o Cleópatra e o faraó? Aí eu digo, você é que me ligou. Com quem gostaria de falar? Sara nossa terra. Sara nossa terra. É crente, uau. Tem culto? Que horas é o culto? É para saber que horas é o culto. Nós temos a celebração. Blá, blá. Ok, obrigado. Pip. É que às vezes nem boa tarde dão. A maior parte das vezes. A Viviane sabe que a gente fica naquela. Toca o telefone, não sei quem é, fica aí, atento, que é crente. Tem gente que quer ser pastor para si. Eu quero ser quem prega. Eu quero ter aquela sabedoria toda. Eu quero que eles todos sentados olharem para mim. Eu quero ser pastor. Pastor não... Entende o que eu estou a dizer? Eu quero ir para o louvor. Eu sempre quis ser cantor. Isto não tem a ver contigo, mano. Tu vais ser o ministro do louvor. E quando eu vejo alguém que está cheio de vontade de ir para o louvor, eu fico, agora vais ficar aí durante um bom tempo. Quero ver se és servo. Porque se for servo, tu serves aqui e serves em qualquer lado. Mas porquê que as pessoas deixam de louvar quando não recebem a bênção? Porquê que a tribulação faz com que a gente deixe de louvar a Deus? Não sei se estão a entender. Está tudo sobre nós. Aconteceu há 500 anos. 500 anos, 5 gerações, 6. Já está tudo voltado outra vez para o homem. Gênesis. Aí, isto é a proposta do Evangelho. Estão a entender como é libertador? Nós funcionamos mal se vivemos para nós. Nós funcionamos mal se vivemos para nós. E a sociedade está a dizer o quê? Enquanto Jesus está a dizer assim, Márcio, ajoelhas, este é o meu convite. Queres morrer? Tomas a tua cruz. O que é que a sociedade está a dizer? Não, mano, vive para ti, man. Epá, quem é que vai te dizer como é que vives a tua vida, mano? Quem é que vais deixar de dizer como é que tu vives a tua vida? Mano, conquista, man. Quanto mais sucesso tu tens, tu vais ser um fracassado. Não tens nada, Paulinho. O que tu tens, Paulinho? Estás a fazer o quê? Na igreja?
Sabe para onde eu olho? Eu não tenho como lhes explicar. Eu não preciso. Eu sei. Eu retenho a palavra. Não, mano. Tua vida, tuas regras. Teu corpo, tuas regras. E as pessoas que tu tens de mais amizade estão-te a tirar de quem te resgatou. Eles não morreram por ti. E eles estão-te a dizer como deves viver a vida, dizendo, ser livre, ser livre. E a minha pergunta é, essa frase, ser livre. O que é que significa ser livre? Se a pessoa já é. Alguém está amarrado? Alguém está preso? Ai, quantos anos vais ficar aí preso? Não está toda a gente livre. Porque Deus não tirou a liberdade, o livre-arbítrio a ninguém. O que eles querem dizer com ser livre? O que quer dizer ser livre? Larga as regras de Deus. O que quer dizer ser livre? Presta atenção, deixa de seguir, regir a tua vida pelas regras que Deus diz. O homem é o quê? Isso foi escrito por homens. Quem está a entender? O ser livre quer dizer ser libertino. A sociedade é mentirosa. São filhos de quem são? A palavra de Deus diz, filhos de Deus e filhos do diabo. São alvo, eles são alvo. Deus amou, não é para a gente andar tipo não é para tipo não, eles são o alvo do amor de Deus e se são importantes para Deus, são importantes para mim. Mas o que tu tens que saber é, posso não te trazer para cá, mas eu não vou para lá. Este é o problema da sociedade, porque a gente ouve. E o problema todo do cristianismo é isto. Vive tu as tuas vidas. Vive a tua vida. A vida é tua. Quem é que vai te dizer como é que vives a tua vida? Deus vai me dizer como é que eu vivo. Estás a abrir mão, GR, de 6 mil euros, GR, para estar na igreja? Não, para estar numa missão. A igreja não é cinema? Eu não fui à igreja, estou numa missão. Agora estamos no pequenos começos. Quando nós tivemos 10 creches, não sei quantos centros de ajuda humanitária, quando nós tivemos condições para ajudar financeiramente a famílias, quando nós tivemos aí para empresas e empresas e empresas para levar cabaz e famílias, quando nós tivemos com casas de órfãos, nós estaremos a ser resposta para a sociedade e entenderás o propósito da igreja. Só que a gente nunca chega lá, pera, a gente nunca chega lá. Por quê? Porque estamos o tempo todo a ressignificar a coisa. E o que é que vai acontecer no Brasil daqui a mais uns 1000 anos, mais 500 anos? A mesma coisa que está acontecendo na Europa. Eu já experimentei isso, religião. Quando é centrado no homem, entende o que eu estou a dizer? Quando é centrado no homem, ele vira uma religião, uma coisa qualquer que a gente está a seguir. Aí sabem porquê que às vezes é difícil trazeres alguém para Cristo? Porque o que tu estás a dizer para eles fazer, como tu não tens, entende, não é nesta igreja, como eu não estou submetido entre a cruz e o trono, eu não estou a fazer, não há evidências. O que eu estou a dizer a eles é para eles seguirem algo que eles já fizeram antes e não serviu. Era isso que eu tinha quanto à igreja antes. Eu ficava tipo, religião, Viviane, queres que eu vá à igreja? Que é isso? Quando Jesus não está, entendem? Quando não estamos entre a cruz e o trono, quando eu não estou com evidências do reino, quando eles não estão a ver Deus em mim, a renúncia, entendem? O que eu estou a dizer para eles fazerem é virem à igreja comigo. Quem é que quer isso? Para quê? Não, para Deus vai mudar a minha vida. Mas tu estás pior do que eu. Mas tu estás tão mal como... Quem dá a entender? Eu já experimentei isso. E era essa a minha resistência com a Viviane. Eu já experimentei isso. Isto é a resistência do Portugal. Eu já experimentei isso. A gente já experimentou o quê? A religião. O que a gente tem que dizer para eles, eu não quero te dar uma religião. Eu não quero te dar uma coisa inventada pelo homem. Eu quero te mostrar alguém. Eu quero te mostrar o caminho. O caminho para a felicidade. O caminho que vai te libertar de ti mesmo. O caminho que vai te dar autoridade. O caminho que vai te tornar como Jesus terminou. Em glória. Com casamentos saudáveis. Mário, entendes o que estás a fazer? Não é só vir à igreja. Por mais que tu olhes para ti e toda a sociedade diga que não tens valor, Deus viu alguém em ti que ninguém aqui sabe. Só daqui uns 5, 6, 7, 8 anos que a gente vai ficar tipo... Eu não sabia que o Mário era isto. Eu não sabia que isto tinha dentro do Mário. Mas se ele estiver entre a cruz e o trono, obedecendo a palavra. E se esta igreja, mano, entender isso. Caraca, velho.
E imagina, ninguém empurra ninguém para nada, mano. Já entendemos, mano. Isto é o cristianismo. É isto que Jesus falava. Era disto que Jesus... Por isso que quando os apóstolos, os atos dos apóstolos, os atos... Vocês entenderam? Vocês sabem... Caraca, velho. Mano, Jesus tipo baza, mano. Jesus fosse embora. E começam os atos dos apóstolos. Caraca, velho. Que o vosso proceder seja o mesmo que o de Cristo Jesus. Termino com 2 versículos. Lucas 14, 25 e 35. Não vou terminar no próximo dia, que eu estou a terminar agora. Só com estes 2 versículos. Estou a terminar. Quem está a entender? O que é que te fizeram que chega? Que te torna vivo outra vez? O que é que alguém te fez na igreja que te ressuscitou? O que é que alguém te fez na igreja que ressuscitou-te a ti e voltou a matar Cristo, que estava vivo? Quem está a entender? Lucas 14, 25 e 35 diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Vocês lembram-se, uma grande multidão, vocês sabem que é grande, não é? Jesus multiplicou pães para quantas pessoas? Uma vez? 5.000, só contando os homens, sem as crianças e sem as mulheres. E numa outra vez, quantas pessoas? Quantos? 4.000, não, 50.000. Não, muita gente. O que eu quero dizer é que havia, imagina, 3 anos e meio que Jesus está a pregar. Jesus está a chamar o povo. Quando diz, aqueles que me pertencem, significa que aceitaram. Ele está a falar para a multidão. O que é que a multidão... Imagina, muita gente, era a multidão, não é? Em Atos dos Apóstolos, vocês sabem quantas pessoas estavam lá? Quem sabe? Em Pentecostes? 120. Mas quantos estavam atrás de Jesus durante 3 anos e meio? Como é que terminou em 120? Os Atos dos Apóstolos começou com 120 pessoas. Mas e a multidão? Tem sempre a multidão que dirá não. Porque o umbigo é mais pesado. Pesa mais. Às vezes está... Este, Jesus, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Vai andando. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isto é o que o povo está a dizer dos cristãos. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, que é o que nós estamos a fazer com o mundo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 19, 27 e 30. Mateus 19, 27 e 30 diz: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir, que será de nós? Jesus lhe disse: digo-te a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando tudo for regenerado, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, isto Jesus não tinha subido, ele já subiu, já está no trono, ok? Ele já está no trono. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Próximo, 29. E todos
Ele disse vocês. Depois disse: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O jovem rico, vamos ficar de pé? Não, sem louvor, né? O jovem rico, ele disse: eu quero a vida eterna, mas eu não quero submeter. Eu não quero. Lembra-se o que o jovem rico fez? O contrário disto. O jovem rico não aceitou a proposta. Porquê? Eu não quero que tu me digas como viver a vida. Eu não quero que tu me digas o que é certo, o que é errado, como é que vou regir a minha vida, como é que eu vou regir a minha casa. Eu não quero ser servo, entendem? Basicamente é uma palavra. Não quero ser servo, eu não quero ser servo. Eu quero ao contrário, eu te digo qual é o caminho, eu te digo o que fazer. Mano, tem muita gente à nossa volta. Eu quero fortalecer esta igreja e dando entendimento. Que nós possamos ouvir esta mensagem outra vez. Porquê, pastor, que tu fazes? Porquê que eu continuei quando a igreja foi toda embora? Entende? Eu sou servo. A minha pergunta é: és servo? Tu és servo de Deus? Mesmo? Se não és, esta é a proposta. Não mais por ti. Não mais. Mas eu sempre achei que... Pega nisso tudo, cala-se fora. Como o Jedi, no Star Wars. Submete. Deixa que Deus te coloque a força dentro de ti, o Espírito Santo. E Ele vai te guiar, vai te impulsionar. O mundo vai aceitar, possivelmente, eu acredito, isto é tão forte, que possivelmente o mundo vai crer em Cristo e aceitar. Sabem porquê? Porque notou uma diferença. Se a gente apresentar religiosidade, eles não querem, porque já experimentaram, lembram-se? Mas imagina o que é que seria nós, cada um de nós, com essa postura de crente mesmo, servo. Eu sou filho de Deus, identidade. A Ináia disse isso, eu não vou aceitar qualquer coisa, porque eu sou filho de Deus. Mas se Deus me disser alguma coisa que eu não vou concordar, porque quando eu não estou a servir a Deus, eu estou a servir a mim mesmo. Quando eu estou a servir a mim mesmo, eu estou a servir o inimigo. Eu deixei de ser propriedade do inimigo. Então, pelo que tu vives, get money. Get money. Get money or die dry. Get rich or die dry. Não é o que diz assim, isto é sociedade, mano. Dinheiro, mano. Queres ganhar dinheiro, mano. Quanto mais dinheiro, melhor. Não, quanto mais Jesus, melhor. Quanto mais Jesus, melhor. E geralmente Jesus vai te pedir para dar dinheiro. Na igreja. E a gente não consegue nem começar com o dízimo. Por isso que a gente diz que começa no dízimo. Não termina no dízimo. Quem está a entender? O dízimo é uma das maneiras de se ver quem é de Deus. Porque tipo, conseguiste dar 10% do que tu ganhaste. Viram o que aconteceu à igreja? Perdeu-se. Porquê? Aí ressignificamos isto. Não. Eles vão crer. Jovens, eu tenho que falar para vocês, jovens. Aquela pergunta. A Carolina hoje estão-lhe a fazer, a psicóloga vai-lhe dar a coisa de saber o seu destino. Orientação educacional. Vocacional. Vê-se que sou eu que vou às reuniões, né? É por isso que é bom, a palavra de Deus diz que é bom que sejam dois. Mas foca. Tu não estás numa igreja, estás aonde? Não existe igreja sem missão. Não existe. Então se estás numa missão e estás a crescer e estás na escola, tu vais para onde? Eu vou para o caminho, a missão. Eu estou a ter formação para uma missão. A sociedade diz, tem uma formação para ganhar dinheiro, seres bem sucedido, ou seja, ganhar bem dinheiro, não te falta nada. É a frase mais doida, não falta nada, tipo que ninguém está a faltar nada. Mas entendem? Então, pastor, o que é que eu faço na escola? Tu vais ver o que é que és bom, quais são os dons que Deus te deu, e vais desenvolver os teus dons para a missão. Como a Fabiana, ela desenvolveu o seu dom para as crianças. Ela amanhã vai ter uma creche da Sara Nossa Terra Amada e ela vai ser educadora infantil. Quem está a entender? Educadora qualquer coisa. Diretora daquilo tudo. E nós iremos, olha o impacto da igreja. A igreja irá contratar os desempregados. Não haverá desempregados.
Porque quem está a entender, se isto for vivido a sério, mano, se a gente sair daqui, se a gente for filhos, com certeza, eu sou filho. Se alguém chegar ao pé de ti e dizer que tu não prestas, eu sou filho, pá, cala a boca. Não morres por mim? Não morres por mim, mano. Quem disse quem sou foi quem criou tudo. Eu sou filho do dono. Isto é a identidade do filho. Mas pelo que vives, eu vivo por Deus, eu sou servo. Eu sou servo. É para falar do Evangelho, eu falo. É para chegar no trabalho, eu sou agente, eu sou canal. Eu estou a fazer a diferença, não onde eu estou. Onde eu estou a fazer a diferença. Não, mas a tuxa. Eu sou agente daquele lugar. Então eu não me queixo mais das tribulações, porque essas tribulações provocam glória. As perseguições provocam glória. O barco se desfaz todo, mas vais chegar a Malta e vais conquistar Malta inteira. E a tribulação trouxe uma palavra para a tripulação e para o povo, onde eles foram parar, que não era plano, mas estás a seguir como servo. Estão a entender os discípulos hoje? Porquê que eles morreram, mano? São servos. Porquê que aqueles bacanos tipo mataram-se, mano? Deixaram-se matar, mano. Punham-nos dentro dos coisas. Renuncia, mano. Não, eu sou servo, eu já morri, já não estou vivo. Entende o que eu estou a dizer? Vamos ser essa igreja? Vamos ser essa igreja? Diz já morri. Diz já morri. Diz já morri. Não importa o que os homens fazem. Eu tenho uma missão. Não importa o que os homens fazem. Eu tenho uma missão. Não importa a tribulação. Não importa as decepções. Isso vai se converter em glória. E o mundo crerá. E o mundo crerá. Uma salva de palmas a Deus. Paizinho, obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor. Foi uma noite inteira de muita luta minha, com medo de ministrar esta palavra. Mas obrigado, Senhor, porque me deste a autoridade e me deste a ousadia para ministrá-la. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Senhor, hoje entendemos, somos servos. É por causa disso que o inimigo estava a tentar desligar o culto. Ele sabe o que está a fazer. Mas a igreja segue triunfante. A tua igreja segue triunfante. Mensagem foi lançada, Pai. Está feito a minha parte. A parte humana que termina aqui. A minha parte, Senhor, já não, mais do que isto não posso fazer. Agora cabe a cada um reter a palavra. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E leva-nos, Senhor, a altos padrões. Os teus pensamentos são mais altos, os teus caminhos são mais altos, os teus planos são mais altos. O homem faz muitos planos, mas a última palavra é tua. É o que dizemos, Senhor, nos consagramos a ti, em nome de Jesus. E toda a igreja diz...